Pitaqueiros e pitaqueiras do meu Brasil, eu sou a Tati Ferreira. E eu sou a Aline Prado. E a gente tá aqui hoje porque a gente sabe que quando a farinha é pouca... Meu pitaco primeiro. Exatamente, essa é a deixa para você deixar o seu like, talvez o seu dislike, também vai que você não vai com a nossa cara, não gostou das notícias que a gente vai falar, seja lá o que for. O importante é você interagir, deixa os comentários aí também, e inclusive já começa a seguir a gente independente da plataforma que você estiver ou escutando ou assistindo, né? Porque todo sábado, 8 horas da manhã, estamos aqui nos Estúdios Mood. Marcando ponto, e hoje está começando o segundo episódio do Farinha Pouca, Meu Pitaco Primeiro. Nós estreamos e você pode assistir o nosso primeiro programa, onde a gente explica o que é essa história toda do Farinha Pouca, Meu Pitaco Primeiro. Mas, por enquanto, roda a vinheta. Inclusive, hoje o papo tá um pouco meio cagado. Eu não sei, essa farinha hoje tá com elementos não tão favoráveis. Ainda mais de manhã, o pessoal tomando café da manhã, a gente vai estar falando de caquinha. Eu já peço desculpa de antecedência aí, por antecedência, antecipando as nossas desculpas, porque hoje na nossa farinha a gente tem skincare, a gente tem também... Skincare com sangue. É, que é pior ainda. Dia dos Namorados, a gente tem gente pegajosa. Bomba! Vocês vão entender isso daqui a pouco, viu, gente? E, além disso, a gente também tem essa cagada na firma que rolou aí. É, meu amor, eu nunca vou cagar pra vocês, mas o Dudu Camargo... Eu amo o trocadilho. Eu vou começar pela bomba, então, no final das contas, que parece que a gente vai dar uma notícia bomba, mas, na verdade, é um trocadilho com love bombing, que é mais um termo em inglês, como a gente já falou no episódio passado, para você aprender aqui com a gente. Que não é o bombando de amor, não, né? É bombando de amor? Depende do sentido que você quer Ou amor empregar. bombado? Na verdade, é um excesso de amor da minha concepção, e eu acho que aí nós vamos ter que discutir esse assunto, porque talvez eu não seja romântico o suficiente, nós vamos descobrir nesse exato momento. Porque tá descrito aqui que existe agora uma coisa de demonstrar amor demais. Criaram um termo para essa coisa das pessoas ficarem o tempo inteiro querendo saber, mimando, perguntando coisas, fazendo declarações de amor, seja na internet ou não, na vida real, que é esse tal do love bombing, que é um assunto bom para a gente trazer no Dia dos Namorados. Bom demais, já antecedendo o Dia dos Namorados, a gente vai falar sobre essa matéria que saiu na BBC. Olha, love bombing, quando o amor em excesso se torna perigoso. E aí é diferente. Como eu vou saber que uma pessoa que está começando, e aí eu, que sempre tive uma idealização romântica, sabe? Do príncipe encantado. Mas você teve mesmo ou você Nunca. tá de zoeira? Ah. Não tinha sacado a ironia. Obrigado. Mas como que eu vou perceber que, na verdade, não era amor, era cilada? Eu acho que, não sei, só depois que termina, né? Quando dá muito ruim, tem que chamar a polícia, esse tipo de coisa. A impressão que eu tenho é essa, porque o que eles descrevem aqui é o que muito relacionamento vive hoje em dia. É o que muita gente, inclusive, quer para si. Que é uma pessoa que fica, bom dia, meu amor, tudo bem? O que você está fazendo? Onde você está? Vai, busca e leva, esse tipo de coisa. E está sempre ali, numa simbiose com a outra pessoa, dentro de uma bolha, tipo assim. E eu nunca considerei isso saudável em nenhum nível, mas tem muita gente que quer exatamente isso. Mas tem que distinguir quando não é uma pessoa somente, como você falou, pegajosa, uma pessoa chatinha, uma pessoa fofinha, sabe? Aquele horror de fofura. É importante distinguir isso de uma pessoa que faz isso de uma maneira manipuladora para fisgar a sua vítima e fazer um jogo, sabe? Um jogo de que parece amor e vira um ciclo vicioso. Que, no primeiro momento, o primeiro impacto, tem essa capa, né? Essa coisa mesmo de príncipe encantado, de cheguei meio pretty woman, e aí paro com meu carrão conversível, com buquê de flores, mas no segundo instante... eu mudo a sua vida inteira. Eu não quero mais que você saia com suas amigas. Eu quero que você me renda elogios e odes e você vai ficar o tempo todo fazendo o que eu quero. E naquele instante que você não me obedece, não faz o que eu quero, o que acontece? É que começa a violência no final das contas, né? Porque a intenção no final... Porque a intenção do processo inteiro é te fazer se tornar uma pessoa dependente. Nossa, gente, desculpa.
Porque a intenção, no final das contas, é fazer com que você se torne uma pessoa totalmente dependente e que gere um tipo de subserviência, que você tem que estar disponível o tempo todo. E aí, eu queria trazer alguns termos para a gente conversar. Por exemplo, eu tenho uma birra com gente que chama namorado ou namorada de vida. Você chama seu marido de vida, Aline? Não, chamam de Bruno ou amor. Ah, é amor? Amor. Beleza. Bruno, amor. Mas, não, sabe, tipo assim, não é uma carga muito grande que às vezes você está colocando, obviamente, que é inconsciente, mas na outra pessoa, você é a minha vida. Então, quer dizer que se esse relacionamento acabar, minha vida acabou? Não, engraçado que assim, eu não chamo nem meu filho de vida. Eu chamo meu amor também. Amor, amor. Mas a birra não é só no nome, muitas vezes é no modus operandi, que é quando acontece um sistema de recompensas. E isso é o love bombing, que é importante. Se você pergunta assim, o love bombing é a mesma coisa de relacionamento tóxico? É um tipo de relacionamento tóxico também. E existem várias formas de violência que a gente tem que observar. Não é só a violência física que acontece quando ocorre o love bombing, é uma violência emocional, porque você faz esse sistema de manipulação e muitas vezes a vítima acaba achando que a culpa é dela, sabe? E aí fica o tempo todo tentando, o que eu estou fazendo de errado? Que é aquela pessoa, isso geralmente acontece com homens, majoritariamente, mas também pode muito bem acontecer com mulheres, sabe? Com certeza. Que geralmente são figuras narcisistas. Sim. E tem toda essa questão da proteção também, né? Que aí me leva para um outro termo que eu queria trazer aqui, que é o tal de não é com você. Meu problema não é com você. Eu confio em você. Minha questão são as pessoas lá fora, o que as outras pessoas podem fazer com você. Então, vem muito, sei lá, com uma capa revestida de proteção. Eu estou só te protegendo. Não quero que você vá com essa roupa, não quero que você saia hoje com seus amigos ou amigas. É a impressão que você vai passar com essa roupa, eu estou te protegendo, porque as pessoas podem te ver de um jeito diferente. Então, e, na verdade, existem indícios de que todas as agressões que se tornam físicas, elas estão ali dentro desse espaço. Elas começam nesse espaço do psicológico, do emocional. E aí vão crescendo até, e às vezes vão crescendo tipo, numa velocidade extrema, mas às vezes vai sendo plantado vagarosamente até chegar num ponto que... Agora, eu fiz um deverzinho de casa de estudar um pouquinho da onde que nasceu esse termo love bombing. Ele nasceu na década de 70, da Igreja da Unificação dos Estados Unidos, que era um sistema criado para atrair jovens fiéis, então, para atrair e manipular esses jovens fiéis. Então, começava com uma carga de elogios muito grande, e aí, quando eles já estavam ali meio que na isca, ele tá tudo bem, então agora você já não é mais uma figura tão fundamental. E isso acontece muito nas relações, que elas vão não só acontecer nos cultos, mas acontece que tem fases, que é IDD. Começa com uma idealização intensa, o relacionamento. Então, é essa idealização de eu sou o príncipe da sua vida, e geralmente essa pessoa não mostra as sombras, não mostra que ela tem os defeitos, ela só mostra as virtudes dela, esse príncipe encantado mesmo. E a gente que foi criada na década de 70, 80, 90, com essa lógica Walt Disney dos príncipes, a gente muitas vezes cai nessa cilada. E aí, logo depois, quando você não recompensa essa pessoa com o que ela quer de você, seja os elogios extremos por conta desse sistema narcisista, ou seja, de você não obedecê-la da forma de quando ele faz as exigências travestidas de elogio e de cuidado, ele começa a fazer a desvalorização. E aí começa uma coisa meio agressiva ou te depreciar por xingamentos e ofensas, ou que é um outro modo muito agressivo, que é o silenciamento. Tem se falado muito sobre o silenciamento, né? E eu só comecei a me dar conta do quanto isso é preocupante e complicado e abala realmente o psicológico depois que levantaram essa questão, porque eu nunca tinha parado para pensar. Se você, por acaso, está escutando e não sabe exatamente o que significa esse silenciamento, com certeza você conhece alguém com qual, ou a qual, às vezes você tem algum problema, alguma questão, uma discussão, seja um amigo, no trabalho ou o que seja, e o jeito dessa pessoa resolver esse problema é te ignorando. Esse é o silenciamento. Ele não responde, não fala com você, não resolve a questão, não demonstra pontos, simplesmente finge que você não existe.
Ai, nossa, e o silêncio é um texto muito fácil de ser lido errado. Opa. E aí a pessoa acaba acreditando que o problema é que a culpa é dela. E aí faz de um tudo, sabe? Assim, meio que muitas vezes até se humilha e muda de fato o seu modo ali. E aí, quando vem o descarte, ou geralmente volta para o ciclo de quando você percebe que a pessoa não está valorizando, aí o algoz. Ou há algoz, porque a gente não está fazendo aqui em termos de gênero, sabe? Isso pode tanto ser feito pelo homem quanto pela mulher, mas geralmente são pessoas narcisistas mesmo, e que aí ele começa a novamente bajular e aí voltar àquele modo envolvente. Sabe uma pessoa do cinema que me lembra muito? Quem? Christian Grey. Dos 50 Tons de Cinza. Você lembra da forma que ele fazia com a Anastácia? Que era uma menina mais ingênua, e aí ele começa primeiro dando tudo, mostrando o mundo ideal, impedindo que ela saia com os amigos, que ela se afaste do melhor amigo, que era meio que apaixonado por ela, que ela não use mais aquelas roupas. Tira ela do trabalho, porque o cara assediou ela e é a desculpa dele para tirar ela do trabalho, ou seja, enfim... E ali... São ações e atos que estão sendo revestidos, mais uma vez, de proteção, né? E que ali vai muito além da temática do sadomasoquismo. Ali vai um controle psicológico mesmo, perverso que é feito. E vou te falar, aí a gente entra num outro ponto, que é a questão do fetiche, que, nossa, esse ia dar pano para manga para a gente falar aqui. Porque tem vários fetiches que vão se encontrar nesses lugares de nuances, de que a gente não necessariamente quer viver no nosso dia a dia, mas que entre quatro paredes, às vezes, pode ser prazeroso. Mas não vamos falar de fetiche, não, que hoje a gente está falando de romance. Estamos falando de Dia dos Namorados. Mas do que não tem? Você pode muito bem falar o fetiche de Dia dos Namorados. Inclusive, seria muito bom você falar de fetiches ou de linguagens do amor também. Então vamos para linguagens do amor, que eu acho que é um assunto mais leve para o dia de hoje. Porque eu fui longe demais, tô achando. Bomba! Mas então, se você começa a identificar uma dessas características num love bomber, de bombing, né? Dessa pessoa que pratica o love bombing, é bom você ficar, e por isso que é legal a gente trazer essa temática para cá, para você ficar atenta, e foge que é cilada, Bino. Porque de início, especialmente, são nuances, né? Essa questão, por exemplo, quem está muito apaixonado dentro de um relacionamento que está se iniciando, você fica muito querendo mostrar só o seu melhor lado para outra pessoa, ou muito empolgado com tudo que a pessoa tem para te apresentar de novo. E aí, a partir daí, tem que ir pegando todos esses símbolos e sinais e ver se eles vão encaixando para já ficar ligado mesmo. Mas, 5 linguagens do amor, que eu tive conhecimento há poucos momentos e queria saber qual que é o seu tipo. Queria chutar qual que é o seu tipo, já te conhecendo esses dias aí. Quais são as linguagens? E me fala qual tipo que você imagina. São 5 linguagens. Tem gente que demonstra amor dando presentes. Não sou eu. Tem gente que demonstra amor com toque físico, que pega demais, que abraça, que é bom de abraço. A gente estava até comentando que, às vezes, a pessoa sabe abraçar, porque tem gente que não sabe, né? Fica meio capenga, assim, esquisito. Ou gente que abraça demais e que, às vezes, é alguma coisa muito invasiva. Que aperta. Que aperta, que desce a mão, me irrita. Atos de serviço, que é tipo... aqui para você um bolinho. Eu imagino que seja um bolinho, entendeu? Esse é o da minha mãe. Minha mãe demonstra amor dando comida e fazendo comida. Gente, eu já me identifiquei. É você aqui? Eu sou a pessoa que faz comida. Eu sou a pessoa que quer agradar dando comida. Mas aqui, esse próximo é o que eu queria ser. Tempo de qualidade. Também tenho. Eu posso não ter todo o tempo do mundo com quem eu tô, mas quando eu tô, a minha atenção é integral. Agora, o seu... Não sei se é dar presente, não, porque eu vou contar uma parada para vocês aqui. Vou jogar aqui. Olha só. Quando eu conheci a Tati, eu queria muito ler os livros dela. Ela falou, não, vou te dar os livros. Aí ela passou 1 semana, 2 semanas, e ela não me deu os livros. Eu fui lá, não falei nada, e eu quero ler os livros. Inclusive, é um excelente presente para você dar para qualquer pessoa. E aí eu comprei os livros. Só que aí a empresária dela percebeu que tinha Maline Prado... comprando os livros. Aí ela cancelou a minha venda, minha compra.
E aí ela trouxe hoje esses livros que eu vou mostrar aqui para vocês, o manual, porque trabalhamos com uma escritora, entendeu? E eu acho muito chique. Pode num parar. país desse, a gente ter uma mulher que escreveu não só um, mas 3 livros, e 3 livros incríveis. Doces Dias Ácidos, que esse foi o seu primeiro livro, Tati? Não, o primeiro é o manual. O primeiro, que depois você vai querer me Manual da Mulher Bem público, eu tô de olho, Resolvida. Tá de olho? Eu vou querer, óbvio que eu vou querer. Doces Dias Ácidos e esse último livro que ela lançou há pouco tempo, que é o Guia Essencial para a DR. Então, são os 3 livros que estão, inclusive, corre, porque se você estiver ouvindo ainda nesse final de semana, ainda tá na promoção. Aline, você tá igual aquele meme. Cupom promocional Aline com 2 N's Prado. Meu pitaco primeiro. Vou te falar uma coisa, tá igual aquele meme. Eu vou expor ela, porque é muito difícil me deixar com vergonha, mas nesse momento eu fiquei com bastante Tá vergonha. vermelha, criatura? Mas aqui, vou dizer que minha linguagem... Muito obrigado, viu? Mas então é para falar da linguagem de amor, sabe? Mas a linguagem de amor dela hoje, nesse Dia dos Namorados, para mim, enquanto a gente está começando esse romance, ela não está querendo mostrar a figura, o lado sombrio dela. Ela veio e me deu esses livros maravilhosos que ela escreveu. E nada melhor do que dar conhecimento para quem se gosta. E como você disse que eu sou uma grande escritora, então vou te dizer que a minha linguagem do amor é essa última, que eu deixei aqui por último, que é palavras de afirmação. Eu só consigo falando as coisas, eu acho. O toque não é uma coisa que eu consigo, atos de serviço, não sei também. Mas a sua, então, é atos de serviço. Tem um segundo? O marido, filho e a sobrinha filha reclamam de que quando eu faço carinho parece que eu tô batendo. Que eu faço carinho. Minha mãe também é assim, faz aquele carinho meio que, tá, vaza, rala. Mas é um carinho também. Eu tenho essa demonstração de carinho, de cuidado. Eu cuido muito. E eu falo que é de gente pegajosa, porque, por exemplo, essa coisa da pessoa que... Eu seria uma das pessoas que teria um sinal vermelho, assim, ó, facinho para essa coisa do love bombing. Porque quando a pessoa começa a querer me agradar demais, fazer demais, eu já Desconfia. fico... Nossa, eu fico ressabiadíssima. Mas será que não é uma crença limitante também? Quando a esmola é muita, o santo desconfia? Isso, para mim, é uma crença também. Que, às vezes, você acaba não acreditando no amor e perdendo a oportunidade de ter um amor bacana só porque a pessoa é meio chatinha. Então, eu acho que muito importante é você... ser muito direta com a pessoa. Se você está sentindo incômodo, papo reto. Acho que nada melhor na vida do que o diálogo. E nenhuma relação começa perfeita. Eu tinha uma tendência, que é uma tendência que era muito jovial e, graças a Deus, eu envelheci, amadureci, que era da disputa. E aí eu identifiquei, por exemplo, eu tô 12 anos junta, né? Assim, vou fazer 10 anos ano que vem de casado. Mas no início da minha relação, eu tinha uma coisa de disputa. Eu, leonina, ele, ariano, a gente tinha uma coisa de disputa, sabe? E que a gente foi identificando e hoje em dia, nós somos super impulsionadores um do outro, tanto que ele também é meu empresário, meu marido. Mas é importante, para mim, o que me salva... sempre. Seja em relação a minha relação pessoal com meu marido, seja na minha relação com você, a gente vai ter uma relação aqui direta, é diálogo. Tem alguma parada errada? Vamos dialogar. A gente quebra o pau numa boa, mas assim, eu e você, e pra mim, eu sempre fui assim em todas as minhas relações. Vamos dialogar. Não tá maneiro? Vamos lá, trabalha comigo? Não, vamos dialogar. Tem alguma parada errada aí. O que tá acontecendo? E a parte complicada também que eu acho disso, de prezar pela individualidade, não ser grudenta e tudo mais, ter essa coisa mais desapegada, é que, às vezes, a gente se apresenta muito forte, muito pronta, né? Muito disponível para enfrentar todas as coisas, e na hora que eu precisaria ser acolhida... não necessariamente as pessoas enxergam desse jeito, porque eu estou sempre assim, eu dou conta, eu faço, eu resolvo, eu estou ali, sabe? E aí o Áureo tem esse diferencial, ele saca, ele fala, parou. E aí você acabou de dar um gancho maravilhoso para nossa próxima matéria, maternidade real. Exatamente. Porque o que é a maternidade real? E aí, assim, essa menina, que ainda é uma menina, mas que está amadurecendo tanto, que eu tinha todos os conceitos pré-estabelecidos, vulgo preconceitos, com essa garota, quando ela era do Big Brother Brasil, e até antes mesmo, quando ela era apenas uma influenciadora digital. E a VTube está dando uma aula de maternidade real e tem impulsionado a centenas, milhares, milhões de pessoas que a seguem.
Como que é essa próxima matéria? Fale, Tati. Olha, a Vitube está com um bebê, né, de 2 meses, é uma menina, na verdade, e ela apareceu nas próprias redes sociais dela no Instagram, mostrando uma transformação e contando como que foi esses últimos 2 meses para ela. E ela citou a seguinte frase, aspas, 2 meses que me abandonei, falando sobre a vaidade, sobre ela não estar conseguindo fazer todas as coisas que ela gosta, como se maquiar, estar sempre de cabelo arrumado e bem vestida, e aí muitas aspas no bem vestida. E a questão da maternidade real é legal a gente levantar, que a gente discute muito esse termo também, porque às vezes parece que a maternidade real é só a gente estar totalmente desleixada, com o peito de fora jorrando leite, porque é o que mais acontece, inclusive, nessa fase. Sim. É o que geralmente acontece, na verdade. E ela está mostrando mudanças do corpo, as estrias que aconteceram, o quanto ela engordou, o inchaço e etc. E é super válido, porque a maioria das pessoas finge que isso não acontece, né? Muitos exemplos, muitos exemplos. E ela que foi mãe há 2 meses da Lua. Da Lua. E ela tá mostrando muita maturidade nessa fase, sabe, dela. Ela falou que ela abdicou muito dessa vaidade ao longo. E aí, essa semana, o que virou manchete em vários jornais é porque ela cortou o cabelo, ficou, sabe? Pintou, né? O cabelo, apareceu bem cuidada ali. E que está conseguindo. É um fôlego de conseguir. Muitas vezes, quando a gente faz quando a gente consegue fazer a unha. Nossa, se a gente conseguir ir ao banheiro sozinha, já é muitas vezes um alívio tomar banho. Eu acho que só quando tiver uns 18 anos, né? Que a Clara está com 5 anos aí, ir ao banheiro sozinha ainda é uma questão. Mas eu lembro, por exemplo, de quando a Clara estava com uns 10 meses, surgiu uma notícia parecida com essa, na verdade, totalmente o contrário, da Mayra Card, que tinha tido a filha dela 2 semanas, acho que não tinha nem dado mês. E ela tirou uma foto de lingerie, mostrando o tanquinho dela e falando, menos de um mês, meu tanquinho já está de volta, como se fosse uma realidade. Eu falei que a Clara está com 5 anos e só agora eu voltei ao peso que eu tinha antes dela, porque eu engordei 27 quilos também, né? Eu engordei 30. Engordei 30 quilos. Mas as comidas são tão saborosas, o que eu posso fazer? Eu fazia um bolo quase todo dia, eu comia esse bolo quase todo dia. Ainda bem que eu não tive diabetes gestacional, porque também é um perigo, sabe? É importante a gente cuidar da nossa alimentação. Mas só que a gente quer ir pro comfort food quando a gente tá aí, porque a gente vira um bicho. Na real, a maternidade, a gente se transforma num bicho. A gente é um hospedeiro crescendo dentro da gente uma vida, e essa vida se mexe e a gente pare. O meu parto, por exemplo, foi um parto humanizado, então foi um negócio de bicho de verdade. E aí, quando nasce, você tem que ficar ali à mercê dessa criança. E nem sempre, cada maternidade é uma maternidade. E para a própria mãe, diferentes gestações são diferentes fases completamente. Às vezes, uma é tranquila, a outra não é. Não significa que tenha certo ou errado. E a gente tende a romantizar, até mesmo a indústria mostra, Dia das Mães, aquela perfeição toda, sabe? Sobre maternidade, o que é maternidade, coisa linda. E é literalmente padecer no paraíso. É cansativo demais, né? Uma função 24/7 que é para o resto da vida agora, e ainda bem que é para o resto da vida, porque significa que a criança está saudável e está evoluindo, não é mesmo? Mas eu acho muito importante a gente sempre lembrar daquele velho clichê de que meu corpo demorou 9 meses para produzir uma criança, o que eu já acho um absurdo, em 9 meses ter uma criança inteira. Eu olho às vezes para os dedos da Clara e falo, eu fiz, sabia? Eu fiz essa unhinha, eu fiz dentro da minha barriga. E aí a gente fica nesse desespero para voltar ao corpo, ou pensando, nunca mais vou ter o corpo que eu tinha antes, porque agora eu tenho estria, porque agora o meu peito está batendo no chão, esse tipo de coisa. Mas são processos da vida que acontecem e são naturais, são normais, deveriam ser normalizados. A gente já carrega tanta culpa. Exato. E quando a mãe, por exemplo, é uma mãe de uma criança portadora de deficiência, nossa. A mãe, ela primeiro momento assim, tem muitas vezes rejeição, negação e culpa, sabe? Então, o que a gente mais precisa é buscar, primeiro, uma rede de apoio, de acolhimento, aprender a pedir. Aceitar ajuda também. Aceitar ajuda, que é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de pedir, aceitar ajuda, sabe? Eu acho que é importante a gente aprender a pedir, aceitar ajuda e ouvir e acatar somente o que for bom pra gente.
Sim. Porque pitaco, como a gente dá os pitacos aqui, pitaco tem um monte de gente querendo dar pitaco, tem um monte de pitaco furado. Tem uns que você só tem que dar dislike, como a gente começou falando aqui, e seguir a vida, não é mesmo? Mas, além dela, o Eliezer também está me surpreendendo muito. Saiu uma notícia essa semana também dele contando que toda vez que ele vai trocar a lua ou dar banho nela, ou seja, mexer com partes íntimas dela para a higiene, ele pede licença. E é uma coisa que eu tive contato, assim, pouco antes de ter a Clara, de que o ideal é que você comece a educação sexual da criança pedindo licença para mostrar que você reconhece que aquilo ali é uma parte íntima dela desde os primeiros momentos. E aí, eu acho massa, assim, porque muita gente apoiou ele nos comentários e falou que legal, tem que fazer isso mesmo e tal. E tem uma outra coisa que eu fico pensando, que isso nada mais é apenas do que enxergar uma criança enquanto um indivíduo que não é você mesmo. Que é uma coisa difícil no dia a dia também de você pensar, porque às vezes você só vai lidando, fazendo e acontecendo, e você fala, não, é uma simbiose, é uma parte de mim, eu vou agilizando aqui, fazendo o que precisa fazer. E não, né? É um indivíduo que você colocou no mundo que vai se formar por conta própria. E pensar nisso e ter essa certeza na cabeça vai designando tantas outras coisas automaticamente ao longo da vida. Ou pelo menos é a impressão que eu tenho que vai acontecer. É engraçado que quando começou a se falar nisso, do Eliezer pedir licença, eu achei um pouco de exagero para a fase, né? Porque a Lua, com apenas 2 meses, eu falei assim, mas ela nem entende ainda. E eu comecei a fazer esse processo com o Arthur quando ele tinha 5 para 6 anos, que eu falava assim, mamãe vai lavar aqui o seu pinto ou o seu pênis, que eu vou dando nomes para o Arthur mesmo, sabe? Sempre explicando, olha, quem pode lavar, quem pode mexer isso aqui é o papai, a mamãe, a Larissa, que é a minha sobrinha, ou a vovó. Não quero mais gente mexendo. Se for mexer, você vê. E fui ensinando a ele mesmo a fazer a higiene, meu marido também ensinando ele mesmo a fazer a higiene. E falando, se você se sentir desconfortável, fala. E sempre dando os nomes e a educação sexual. Só que eu acho que é sim importante você começar o quanto antes, e sim é importante com meses, porque já cresce já com uma cognição, já cresce com uma consciência, e o despertar da consciência se dá assim de bebê, de você pedir a licença. E outra coisa que também a gente se pega muito fazendo é, quando seu filho chega numa festa ou chega no lugar, dá beijinho em todo mundo, filho, dá beijinho, a criança não quer beijar, e aí você acaba forçando a criança a beijar, a abraçar desconhecidos. A criança não é obrigada, assim como a gente não é obrigado a abraçar e beijar desconhecidos, você também não tem que obrigar a criança a abraçar e beijar desconhecido. Isso em cidade do interior é ainda mais comum, porque todo mundo é meio que parente, todo mundo conhece todo mundo, acontece mesmo, é complicado. Então hoje eu falo, tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, quando chega nos lugares, cumprimenta, mas eu não obrigo a ter nenhum tipo de contato físico, não. Agora, tudo isso me remete ao tempo de que eu assistia Big Brother e percebi, a VTube, ela foi uma dos top 5 de rejeição. Ela saiu com 96,60 e poucos % de votos de rejeição. E aí você... Era a menina que não gostava de tomar banho, ficou convencida como eu não gostava de tomar banho. Tinha umas fofoquinhas, era super fútil. E aí você... para observar o tempo do amadurecer e do florescer. E essa menina se está transformando numa super mulher, floresceu, dando luz à lua... E tá a Lua mudando tanto a vida delas e de tanta gente que está seguindo. Parabéns mesmo, fiquei orgulhosa. E definindo o que escolhe mostrar, né? Que também é uma questão. Porque ela simplesmente poderia não estar mostrando nada disso. Tá mostrando recebidos. Podia estar mostrando somente recebidos. Ou fingindo que ela está vivendo maquiada 24/7. Capitalizando. Outra coisa que ela não quis, ela não quis babar. Ela decidiu que ela e o Eliezer e a mãe dela ia ajudar. Ela criou uma rede de apoio, mas ela não quis babar. Ela quis cuidar. Babá faz falta, hein? Faz. Saudades babá, inclusive. Faz, mas eu não tive babá. Eu coloquei o Arthur com 5 meses na creche. Eu trabalhava, já estava na época apresentando o programa lá na Globo e estava numa loucura danada, assim, de corre-corre. E aí a questão do tempo de qualidade. O tempo que tenho é um tempo para eles, de qualidade, celular virado para o outro lado e olhando, observando e vivendo, porque passa muito rápido. Passa, isso é um clichê verdadeiro. Mas aqui, já que hoje estamos num dia que vamos expor todas as pessoas desse podcast aqui, agora é a minha hora de expor. Inclusive, eu já até sugeri para o pessoal da Mundo.
Ok! Pra gente poder fazer uma live aqui pra vocês acompanharem os antecedentes da gravação. Gente, eu saí de programas de fofoca. Mas a E Aline aí... é muito boa de bastidores. Ela Não, tem tanta história sobre tanta mas eu gente. não sou fofoqueira. Eu tenho um carimbo na carteira que me autoriza a ver, ouvir e repercutir. Eu sou jornalista. Isso, pô. Exatamente. Porque vocês precisam ver as informações que a Aline tem. Um dia a gente ainda vai fazer isso, vai fazer dar certo. E essa próxima fofoca, essa próxima notícia, o Freud explicando aí, ó, é uma fofoca, porque a gente não sabe se foi confirmado ou não, mas aparentemente Dudu Camargo, após ser demitido do SBT, fez o que, Aline? Merda, né? Mas ele fez merda antes. Foi antes de ser demitido? Foi o motivo dele ter sido demitido. Foi o motivo. Não. Eu achando que era uma vingança esse Não. Ele fez, foi o principal. Na verdade, assim, ele ficou 7 anos lá no SBT. Nossa, eu tô impactada. Só um minutinho pra eu viver esse impacto. Gente, vai. E me desculpe se você está tomando seu café da manhã, almoçando, está comendo agora, mas a gente vai ter que falar dessa coisa que é um nome escatológico, que é essa coisa nojenta que foi feita, teoricamente, a gente não pode afirmar que não estávamos lá, mas fontes fidedignas, filmagem, tudo indica que Dudu Camargo, aí na quem, olha, Dudu Camargo teria sido demitido do SBT após toalha suja e fezes em chão de camarim. Jornalista comandava o telejornal Primeiro Impacto na emissora de Silvio Santos. Qual foi o BO? Então, eu achei que ele tinha sido demitido. Pra você ver o tamanho da fanfic que eu fiz na minha cabeça e o tanto que eu li bem essa notícia. Parabéns pra mim. Eu achei que ele tinha sido demitido, chegou no camarim e falou: Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui agora. Caguei pra vocês. Tem uma história de que limpou com a toalha e jogou atrás do micro-ondas do camarim. Foi porque ele passou mal. A história que chegou pra gente foi essa. Passou Caganeira, famigerada caganeira. caganeira. Aí ele não conseguiu chegar ao banheiro, cagou no chão do camarim. Limpou com a toalha e ao invés de jogar a toalha no lixo ou lavar, né? Ou levar pra casa, sei lá, né? Claro, sim. Não levar pra casa não dá, né, Tati? Também. Bota na sacolinha. Bota na sacola de mercado. Eu já vi tanta história de gente que faz cocô, o cocô não vai embora na descarga e as pessoas pegam com uma sacolinha. Enfim. Mas aí também entra aquela coisa da pessoa que tá tão acostumado a todos os servindo. E aí acha que não é obrigação dele de limpar a própria caca. Ele vai lá e deixou atrás do micro-ondas, limpou a toalha e escondeu. Só que o fedor foi tomando conta do camarim, do corredor e dos outros camarins, até que acharam lá e denunciaram. E aí isso foi o patamar. Mas isso só foi o estopim. Segundo o dossiê de um amigo amado meu, beijo, o Fefito fez um dossiê no Splash do UOL. Ele fez um dossiê. E aí eu anotei o dossiê de Fefito. O Dudu Camargo, ele foi contratado aos 18 anos. E tinham várias polêmicas marcando o Dudu Camargo. Uma das primeiras polêmicas era a rivalidade com o Marcão do Povo, com quem ele dividia Marcão do Povo. Parece vereador de cidade pequena. Parece. Mas ele tinha esse perfil mesmo, assim, sabe? Sim. Super popular. E aí eles criaram uma rivalidade, porque eles dividiam o horário da apresentação e criaram uma rivalidade. Até ele conseguir dar lá a enxotada do Marcão do Povo. Depois teve a polêmica, durante a cobertura do carnaval, o assédio a Simoni. Lembro. Que ele apalpou a mama da Simoni, a Simoni logo depois fez um boletim de ocorrência. Mas isso foi, esse caso com a Simoni, foi depois da treta com a Maísa, né? Ainda tem a treta com a Maísa, que começou a treta com a Maísa, foi quando o Silvio Santos estava colocando uma pilha nela durante o programa, falando assim, por que você não casa? Que você não fica com o Dudu, você não casa? E ela falou, para! E ela deu um se liga, porque a Maísa é a única pessoa nessa face da Terra que conseguia dar se liga no Silvio Santos. É peruca! Desde criancinha ela consegue dar o se liga. E ela falou, eu seria a última pessoa na face da Terra. E ainda teve, além disso, durante a apresentação de um caso de uma mulher que foi vítima de feminicídio. Nossa, esse vídeo é horroroso de assistir. É horroroso. A mulher foi vítima de feminicídio, ele estava apresentando, nesse telejornal que ele apresentava, esse caso da mulher que foi morta pelo marido. E aí ele falou assim, imagina se a gente fosse matar todo mundo que não corresponde, se eu fosse matar a Maísa.
e foi super cancelado, massacrado pela opinião pública, que obviamente foi um comentário extremamente infeliz. E aí, além disso, soma-se os atrasos, que durante uma parte que ele apresentou de madrugada, ele chegava muito atrasado e teve que ser substituído por outros apresentadores. Dizem também que ele chegou várias vezes de ressaca, com condições ruins para apresentar, e aí foi esse somatório todo que fez ele, e eu adorei um termo, que é o termo da Rosana Herman, da Folha de São Paulo, que o título da matéria dela era Tchau, Desquerido. E aí classificou ele como um desquerido no SBT, e tem muita gente, parece que tem muita gente dentro da emissora que está comemorando essa demissão dele. Eu imagino que sim. Tem uma parte nessa notícia que eu admiro um pouco. O quê? O quê? Polêmico agora. O quê? A facilidade para fazer o cocô. Porque para mim é um grande ritual, entendeu? Eu preciso estar descalça. Se eu tiver de maquiagem, eu não consigo. Tem que ser na minha própria casa. Esse cara estava no meio do camarim dele e fez... Outra coisa que eu fico pensando também é essa conversa depois disso. Dudu, agora infelizmente não dá para segurar mais, porque que você não fez? Conseguiu segurar as coisas também. Não, a conversa foi, você fez merda grande. Mas eu vou te falar, eu sou aquela com facilidade, eu não sou enfesada, não. Eu sou, rápido, assim, eu vou ali rapidinho, lavei a mão e foi embora. Meu sonho. Talvez na próxima encarnação. Mas uma coisa que eu faço bem é skincare. Mas não exatamente como nossa amiga Anitta. Gente, vocês viram o lance da Anitta? Ela com certeza dá para lançar um produto, porque só pode ser isso. Não é possível. A Anitta e polêmica é algo que está quase... É sinônimo no dicionário. E ela consegue... Ela é rainha de conseguir monetizar e se criar. E qual foi a polêmica? Ela contou numa live que está usando um creme com o seu sangue para fazer skincare. E aí ela faz skincare do rosto, mas também da Laricinha. Ela falou que o creme não foi indicado para passar na Laricinha, não. Inclusive, ela se chama Larissa, né? O termo nunca coube tão bem aqui. Mas ela passa lá também porque ela acha que funciona bem. Ela falou que tem que guardar esse creme no freezer, na geladeira, porque senão ele começa a cheirar mal, porque ele foi feito com plasmas do sangue dela, colocou o sangue na máquina e tirou os plasmas. Toda vez que eu escuto plasmas, me relembra uma coisa de física quântica. Eu já fico, não, pessoal, sério. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, microagulhamento. Já fez? Já fiz. Que é meio que para estimular sangue, mas aí você colágeno, estimula para a estimulação do colágeno, você sangra teu rosto todo, é um roller do capeta. Isso. É um rollerzinho cheio de microagulhas. Ou uma maquininha que vai passando aquele roller ali, sabe? Passa um... antes passa um... Qual é aquele negócio que tira a sensibilidade? Que tira a sensibilidade? Nome anestésico, mais conhecido como anestésico, burra eu. E aí, quando passa o anestésico... mas não diminui muito a dor, não. Aquele negócio dói. Mas o efeito depois é maravilhoso. Cria uma casquinha, cai a tua cara toda e você vira uma cobra que com uma nova fuça, uma pele maravilhosa. Agora, eu sou uma mulher que eu amo o sagrado feminino, tudo. Só que tem uma vertente no sagrado feminino que também é muita polêmica. Qual que é? A de plantar a lua? Menstruation mask. Mais um termo em inglês. Não, mentira. Aline, para. É de usar o sangue menstrual Pra passar no rosto? E isso é uma prática muito polêmica. Eu vou te falar, já fiz muita coisa do sagrado feminino. Isso eu nunca fiz porque acho nojentinho. Porque aí a gente vai traçando aqui características, né? Mas acabamos agora uma amizade. Não, de jeito nenhum. Mas assim, eu acho um pouco nojento usar o sangue menstrual, mas eu planto a minha lua. Entendi. Sabe o que é plantar a lua? Sei, né? Que é jogar a sua menstruação ou a água que você lavou de uma calcinha. É o sangue ali, o sangue ou diluído ou não, você jogar na terra, na planta, devolvendo para a mãe terra aqueles nutrientes. E eu vou te falar, eu planto a lua e as minhas plantinhas ficam muito felizes, assim, nessa casa do eu não consegui chegar nesse nível aí, não. Eu tive uma dificuldade para lidar, por exemplo, com lavar a calcinha reutilizável de início, mas eu acho que isso tudo são coisas que são colocadas na
cabeça da gente de a menstruação é feia, é fedida, é isso, é aquilo, é vergonhosa. Por exemplo, Esconde. eu não sei se você já passou por esse processo, mas tem uma coisa que eu fui ensinada, assim, mas isso não foi levado para frente, mas eu fui ensinada que a calcinha, para ela secar, você não deveria colocar no lugar visível do varal, entendeu? Nesse nível. Não cheguei nesse nível, não, mas assim, o nível era de esconder a sua menstruação. Nenhum homem da casa, e eu fui criada num lar cheio de homens, 2 irmãos e um pai, de não deixar a sua calcinha à mostra. Agora, voltando para o assunto de Anitta, o Conselho Federal de Medicina no Brasil não aprova esse tipo de procedimento não é procedimento dermatológico, mas é de confecção de creme. Mas nos Estados Unidos e na Europa, isso já é usual, inclusive um procedimento muito caro, porque você colhe o sangue, aí você vai para uma máquina para tirar ali algumas características do que é o que tira? É o plasma. É o plasma que tira. Ela chamou de plasma. Sei lá. Tira o plasma e aí mistura com esse creme e aí cria. E tem que ter toda uma conservação ali específica, tem que manter em geladeira. E eu não sei, deve ter alguma coisa boa sim. E eu vejo que, embora a indústria farmacêutica ela recuse muitos procedimentos usados antigamente pela própria vovó, e a gente vê até através dessa coisa do sagrado feminino crescendo mais, a gente vê um monte de coisa que a nossa vovó fazia, tipo banho de assento. Você tem candidíase, bota alho ao invés de cremes caros, bota babosa, bota o chá de camomila. Pra queimadura também. Pra queimadura. A babosa é maravilhosa para queimadura. Eu tenho babosa lá em casa e uso inclusive tudo isso, sabe? Só que é muito mais caro. Quanto que custa o alho, quanto que custa o creme ginecológico, a pomada ginecológica? Então, assim, você pesando, óbvio que o conselho não vai aprovar, sabe? Então, tem muitas que eu chamo de tecnologia. Eu chamo, não, é chamado. Imagina eu chamar a pretensão. Tecnologias ancestrais, que são coisas que eram usadas pelas vovós, pelas bisavós, as nossas bruxas, as nossas antigas bruxas, e que hoje estão voltando aí e que são muito eficientes, mas não são chancelados e aprovados pela indústria farmacêutica. Até porque não daria para fazer em massa, por exemplo. Levando para esse assunto da Anitta de novo, essa história de fazer creme com o sangue da própria pessoa, talvez nem vá para frente, porque você não consegue fazer isso em massa. E a indústria mas é caro. Mas aí você vira uma questão gourmetizada, como ela fez. Então, assim, é uma coleta própria, é uma confecção muito cara, diga-se de passagem. E eu fiquei pensando, gente, será que a Anitta vai lançar alguma coisa, uma linha? Mas eu acho que em cima disso, não. É mais uma polêmica de Anitta tomando conta do noticiário. O nome disso é PRP, Plasma Vivo em Plaquetas. Talvez ela não vá lançar o produto em si, mas uma franquia de lugares que fazem esse tipo de creme. Porque tem umas coisas bem absurdas que já rolam no mercado aí enquanto produto estranho. Por exemplo, tem influenciadoras gringas que vendem o cheiro do seu pum num potinho. Tem outras tem brasileira que vende água do próprio banho. Brasileira? Brasileira, que vende água do banho. Então, a gente... Não quero nomes não, porque senão você vai dar ainda... Vou fazer publicidade. Vai fazer publicidade para ela. Só publicidade nesse episódio basta. Só se você revender a água do banho da colega. Nunca revendi, já pensei, mas uma coisa que eu vendi outro dia foi um pack do pezinho. Mas é mais uma história para um outro momento. Pack do pezinho? Você nunca ouviu falar do pack do pezinho? O que é isso? São fotos do seu próprio pé. Eu estou fazendo uma pesquisa para saber quanto é possível ganhar dentro de um mês vendendo fotos do pé. E você ficaria surpreendida. Gente, meu pé não é feio não, hein? Olha lá. Essa é a reação de todo mundo. Porém, o fim dessa história é trágico. Por quê? Tem uma perseguição de pé? Não necessariamente, mas é uma porta que se abre para várias outras coisas que talvez ninguém queira entrar. Que é pedofilia, que não é uma piada engraçada. Não. Aí você foi um pouco longe demais. Tá mais para prostituição de uma maneira mais conhecida. Mas estão fazendo muito isso no OnlyFans, né? E que também pode ser uma prostituição, porque também não deixa de ser, tá vendendo teu corpo e tal. Mas que também, aí vamos pensar. Aí a gente vai ter que realmente abrir um parênteses e entrar numa história, porque assim, nem sempre eu acho que O problema com nós duas é que às vezes a gente vai longe demais.
igual foram esses heróis aqui lá no Rio de Janeiro. Caraca, Rio de Janeiro não é para amadores. O meu Rio de Janeiro é um continente. Alô, Rio de Janeiro! Briga entre Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario no trenzinho do Rio de Janeiro repercute nas redes. Gente, isso daí é o seguinte. Você vai achar super-herói no Rio de Janeiro vendendo bala, vendendo coisa no sinal. Você acha super-herói no Rio de Janeiro espalhados pelo mundo, pelo mundo, porque o Rio de Janeiro é de fato um mundo. Então, você tem um cara lá na Zona Oeste que ele anda com um Batmóvel. Ele criou um Batmóvel e ele anda de Batman, sabe? É muito doido. E essa história do trenzinho no Rio de Janeiro, eu já andei nesse trenzinho lá em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E eles fazem uma coisa que aqui em São Paulo é chamada carreta furacão, que eles vão dançando, fazendo toda a animação da criançada, do pessoal, dos turistas que vão. Só que eles quebraram um pau. E aí, assim, o Homem-Aranha saiu na pior, saiu com o nariz quebrado. Foi uma parada tão bizarra, mas assim, num nível de bizarrice, que é só típico desse Rio de Janeiro, que eu não consigo, não sei se me orgulhar muito, não. E você de casa aí achando que só você vivia tretas no trabalho, veja só o nível que chegou essa treta aqui. Os caras realmente quebraram o nariz um do outro e a prefeitura teve que intervir, não é? Exato, a prefeitura agora separou. Então, porque eram duas empresas diferentes dos trens. E aí parece que teve essa coisa meio gangue, né? Os heróis eram gangsters, uma gangue brigando com a outra, e aí entraram ali lá do A, lá do B, caíram no pau, e aí tiveram que separar. Então, eles tiveram que colocar em horários diferentes, a DC Comics e a Marvel ali, separaram os heróis, um cantinho para cada lado, sabe? Colocaram os heróizinhos ali nesse metaverso doido da região serrana, que o Rio de Janeiro, ele é um metaverso. É muito horroroso isso. Tanto que eu lembro que eu fui repórter policial há muito tempo e me corrija se eu tiver muito autorreferente, me dá um dislike aí também, tá? Mas eu acompanhei o início da formação da milícia, que era chamada Polícia Mineira. E tinha o símbolo da milícia, era o Batman. Nossa. Então, assim, o Rio vai se apropriando de símbolos também muito ruins. Por exemplo, um símbolo que eu não concordo e que fala, o carioca é malandro. Para mim, o malandro tem uma coisa de Cro, Bezerra da Silva, que eu amo. Malandro é malandro, mané é mané. E tem muita gente que é mané se achando malandro. E o malandro não é o cara que passa para trás. E isso virou uma coisa da cultura. Assim, virou um sinônimo da cultura carioca, do carioca ser malandro, de levar vantagem em tudo, que foi chamado, coitado do pobre do Gerson, da lei de Gerson, porque tinha o comercial de cigarro, que o cigarro dele era maior, e falava assim, o negócio é levar vantagem em tudo. E parece que muitos cariocas levaram isso ao pé da letra. Até hoje tem essa coisa do carioca ficar levando vantagem em tudo. Não acho isso bacana, não acho isso um símbolo positivo para a cidade, acho isso negativo para a cidade e para todo o estado. E o malandro, para mim, a figura do malandro, do Exu, é a figura do comunicador, do sambista, do boêmio, do cortejador, daquele cara safo, esperto, que, não vai cair no golpe. Que sabe trafegar. Que sabe trafegar nos diferentes meios sociais, que tem a malemolência, que é o capoeira. Isso, para mim, é verdadeiro malandro e é uma figura que a gente tem que tirar essa leitura pejorativa da malandragem e ressignificar essa parada. Porque não dá pro carioca aceitar esse título negativo de malandro quando, na verdade, está sendo um belo do mané. Olha, eu vou falar para você. Depois desse textão maravilhoso que você deu aí, eu posso dizer o quê? Só apenas que concordo bastante, inclusive. Agora... E Uberlândia, como é que é, hein? Uberlândia não tem malandro nem mané. Sei lá o que tem lá. Mas, enfim. É um trem bom que Dizem que lá é uma segunda versão de Curitiba. O pessoal é meio frio, meio arredio, não gosta de trocar ideia. É desconfiado, né? O mineiro tem uma coisa do desconfiado. Então, não sei se chega a ser o desconfiado, não, mas é um tanto quanto destoante do que as pessoas têm enquanto imagem de Minas, assim. Mas é o que o povo fala. Tem muita gente que é de fora também que mora lá. Eu não sei se eu concordo muito com essa visão aí, não. Acho que é muito das bolhas que você anda. Estando em universidade agora, especialmente, tem muita gente de vários lugares, então não sei nem formar uma opinião. Mas eu vou aproveitar esse gancho aqui agora para te perguntar, será que é fake? Que hoje a gente tem uma notícia... Será que é fake? Que envolve, mais uma vez, girombas e jerebas. Não sei por que a gente... Você está muito atraída por esse tema e não vou negar que eu também. Pois é.
Então, existem indícios de que a masturbação masculina, especificamente, já existe há 40 milhões de anos, que primatas já se masturbavam. E aí existem hipóteses, assim, a gente não sabe dar muita certeza, mas a hipótese é que eles já faziam isso para evitar, não de uma maneira consciente, obviamente, evitar transmitir doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia é chamado de... não é nem doenças, infecções. Infecções? IST hoje em dia. Para não acumular a população ali dentro? Não sei exatamente, assim, não posso ficar dando muito detalhe, porque eu não sei se é fato ou se é fake, sabe? Mas, assim, a outra hipótese é que isso contribuiu para a reprodução acontecer de uma maneira mais darwiniana, vamos dizer assim. Darwinista. Darwinista. De um jeito que era melhor aproveitado. E aí, é isso. Aí isso, você joga essa bomba pra mim, você me cospe esse coito. Aí você vai lá no Google e procura, porque se é fato ou fake... Nada mais é do que uma grande educação de que você não deve sair por aí passando notícias que você não confirmou se é verdade ou não. Então. Mas se os primatas... E aí, como é que era essa reprodução? Porque se os primatas jogavam lá o coito, então aí a primata... Tem tanta gente jogando coito pra fora e nós continuamos nos reproduzindo do hoje em dia mesmo, ainda. Nem sempre, hein? Lembra que no último episódio, que foi o primeiro nosso episódio, nós trouxemos a informação sobre aquele método de inseminação, onde o homem, muitas vezes, doa o esperma ali quentinho, sabe? Ele faz ali, a coisa cuspiu, e aí a moça já coloca em si sem ter o ato sexual. E isso seria para baratear os custos da inseminação artificial, que é cara. Está chegando aí o mês de setembro, não sei se você sabe, mas setembro é conhecido como mês do NoFap. Sabe o que é NoFap? Você está sempre trazendo termos em inglês aí, você está querendo... Falou de giromba, eu estou inteirada do que está acontecendo. Não, girombas internacionais, giromba in English. FAP é uma sigla para demonstrar masturbação masculina, porque é o barulho que faz. FAP, 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 FAP. Quando tá descascando a banana. Aí é NoFap. Então, existe esse mês em que alguns caras, especialmente esses que estão mais familiarizados com grupos tipo MGTOW, Red Pill, essa galera que não quer muito ter relacionamento com mulher, e por diversos motivos, eles decidem que vão passar um mês inteiro sem tocar uma. E aí é isso. Parabéns para eles. E aí é um desafio que eles se colocam a eles mesmos. Mas isso está muito ligado também a vício a pornô, porque existe uma teoria de que os caras estão se viciando. E fora que a gente vem de uma sociedade que educa o homem para perder a virgindade no puteiro, para ter essa lógica, essa hipersexualização em cima do pornô, né? Então fica aí essa notícia aí. Nós temos um mês em que... porque eu não na verdade, são várias informações, não é uma notícia. Eu não vou conseguir mais desvincular é uma onomatopeia que essa figura de linguagem? Fep. Na mulher seria o quê? Chac? Não sei, diz que é DJ, né? Às vezes é aquele barulho do... É isso. Entendi. É isso aí. A gente termina assim? Descubram aí. A gente termina assim? Termina assim. Descubram aí se a notícia é fake ou não. Conta pra gente lá nas nossas redes sociais. Fep. A gente tá no Instagram como Meu Pitaco Primeiro. @Meu Pitaco Primeiro. E o meu @ é Tati Ferreira com Y. E o meu, Aline com 2 N's. Prado Oficial, e a gente vai ter um prazer em te receber nas nossas redes, na nossa vida, mas sigam a gente, assim, especialmente @Meu Pitaco Primeiro, Spotify, YouTube, Deezer, Apple, aonde você tiver, a gente tá lá, dando pitaco. E se você vê alguma notícia aí que te interessou durante a semana, manda pra gente também. Quem sabe ela não entra aqui e a gente te dá os créditos no próximo episódio. É isso, cocria com a gente. Tamo junto e misturado. Fep. Semana que vem a gente volta dos estúdios Mood, 8 horas da manhã no sábado. Todo sábado, 8 horas da manhã, lançando quentinho, mas você pode assistir a hora que você quiser. Beijo!